rabino me ensinou um método ancestral para que a pessoa que você ama volte desesperada, consumida por você, sem conseguir tirar você da mente nem do coração. Se você sente que essa pessoa se afastou, esfriou ou te ignora e quer que ela volte para você implorando, arrependida e completamente rendida, escreva nos comentários: estou pronta para que volte para mim sem poder resistir. Foi há anos, num momento em que eu mesma estava destruída por dentro. Havia alguém que eu amava com toda a minha alma, mas essa pessoa tinha se tornado distante, fria, como se eu já não existisse. Cada dia que passava sem uma palavra sua, me despedaçava um pouco mais. Eu sentia que estava me tornando invisível, que tudo o que tinha sido entre nós estava se apagando como se nunca tivesse importado. A angústia de não saber se voltaria, de não poder fazer nada para mudar o que sentia, me consumia as noites inteiras. Chorava sem consolo, me perguntando o que tinha feito de errado. Por que o amor que antes ardia com tanta força agora parecia cinza fria? Me olhava no espelho e já não me reconhecia. Era uma sombra de mim mesma, uma mulher desesperada, agarrada a uma lembrança que desvanecia cada dia um pouco mais. Tentei tudo o que estava ao meu alcance. Escrevi cartas que nunca enviei. Passei horas imaginando conversas que nunca tivemos. Roguei em silêncio que algo, o que fosse, fizesse essa pessoa lembrar do que tínhamos vivido juntos, mas nada mudava. O silêncio se tornava mais profundo, a distância mais insuportável. Eu sentia que estava afundando num poço sem fundo e que não havia ninguém que pudesse me tirar de lá. O desespero não era apenas uma palavra, era um peso que eu carregava no peito dia e noite, uma angústia que não me deixava respirar. Cheguei a pensar que tinha perdido para sempre a pessoa que mais amava, que nunca mais voltaria a sentir seu olhar, sua proximidade, seu calor. Foi então que uma amiga próxima me falou de um rabino ancião que vivia numa parte afastada da cidade, um homem de profunda sabedoria que tinha ajudado muitas pessoas a recuperar o que acreditavam ter perdido. No início duvidei, porque não sabia se realmente poderia haver uma saída para o que eu estava vivendo. Mas o desespero era mais forte que qualquer dúvida, então decidi ir vê-lo. Lembro do dia em que cheguei à sua casa. Era um lugar simples, cheio de livros antigos, de velas acesas, de um silêncio que impunha respeito. O rabino me recebeu com um olhar sereno, como se já soubesse tudo o que eu carregava por dentro, sem que eu tivesse que dizer uma só palavra. Sentei-me diante dele e contei minha história. Falei da pessoa que amava, de como tinha se afastado, de como eu me sentia perdida sem seu amor. O rabino me escutou em silêncio, acenando de vez em quando, e quando terminei de falar, me disse algo que nunca esquecerei. Disse que o amor não se perde quando uma pessoa se afasta, mas se transforma em ausência dolorosa, em anseio não resolvido, num vazio que clama a ser preenchido. Explicou que quando alguém se distancia de você, não é porque deixou de sentir, mas porque levantou muros internos que impedem reconhecer o que carrega dentro. E que se eu quisesse derrubar esses muros, tinha que agir desde um lugar de intenção pura, de entrega total, de presença absoluta. Então me ensinou um método que tinha sido transmitido de geração em geração, um ritual antigo que usava um objeto tão simples como uma vela, mas que tinha um poder simbólico imenso. Disse que a vela representa a luz que nunca se apaga, a presença que permanece mesmo na escuridão, a conexão invisível que segue viva, embora os corpos estejam separados. E me explicou que eu, com minha própria essência, com meu próprio ser, podia selar essa vela de tal maneira que a pessoa amada não pudesse escapar da minha lembrança, da minha energia, da minha presença em sua vida. O rabino me falou da saliva como veículo da alma. Disse que na saliva está contido tudo o que somos. Nosso DNA, nossa essência, nossa marca única no mundo. Que quando uma pessoa sela algo com sua saliva, não está apenas molhando um objeto,
mas impregnando-o de seu ser mais profundo, de sua identidade, de sua força vital. Explicou que nas tradições antigas, selar algo com saliva era um ato de compromisso total, de entrega completa, de vinculação absoluta. Era como dizer: isso que toco agora leva minha alma dentro, e quem entrar em contato com isso, entrará em contato comigo, embora esteja longe, embora não queira, embora tente resistir. Disse que escrevesse o nome dessa pessoa na vela, desde o pavio até a base, como se estivesse traçando um caminho de volta para mim. Que cada letra que gravasse seria um passo que essa pessoa daria de volta à minha vida, um pensamento inevitável, uma lembrança que não poderia apagar. E que depois, com minha própria boca, com minha própria língua, selasse esse nome com minha saliva, lentamente, com intenção profunda, até que a vela ficasse completamente impregnada da minha presença. Explicou que a língua não é apenas um órgão físico, mas um símbolo de conexão íntima, de palavra que se faz carne, de desejo que se torna ato, que ao passar minha língua por essa vela, estaria estabelecendo um vínculo direto entre minha essência e o nome gravado, entre minha alma e a alma dessa pessoa, entre meu anseio e seu coração. Depois me falou do açúcar. Disse que o açúcar não é apenas doçura externa, mas também suavidade interior, abertura emocional, capacidade de se deixar tocar. Que quando eu polvilhasse açúcar sobre a vela selada com minha saliva, estaria adicionando uma camada de ternura ao vínculo, um convite para que essa pessoa baixasse suas defesas, para que seu coração se amolecesse, para que lembrasse da doçura que tínhamos compartilhado e que agora sentia falta sem saber. Explicou que o açúcar aderido à saliva formava uma camada protetora, um escudo simbólico que impedia que qualquer influência externa separasse novamente o que eu estava unindo com esse ato. O rabino me indicou que acendesse a vela com respeito, com consciência plena do que estava fazendo. Disse que o fogo não é destruição, mas transformação. Que quando a chama começasse a consumir a cera, estaria também consumindo a distância entre nós, derretendo as barreiras invisíveis que nos separavam, queimando a resistência dessa pessoa para deixá-la vulnerável, aberta, receptiva. Ensinou que enquanto a vela ardesse, eu devia manter minha mente focada na imagem dessa pessoa, voltando para mim, não com orgulho nem com indiferença, mas rendida, arrependida, desesperada por recuperar o que tinha perdido. Disse que pronunciasse palavras específicas enquanto a vela se consumia, palavras que não eram mágicas no sentido superficial, mas declarações de intenção, ordens internas que minha mente e meu coração enviavam ao universo. Ensinou a dizer: assim como selo esta vela com minha presença, que o coração desta pessoa seja tocado pela minha energia, pela minha falta, pela minha lembrança, e volte para mim com desejo, com amor e com entrega total. E depois, enquanto o açúcar derretia sobre a cera impregnada da minha saliva, devia acrescentar: que o amor desta pessoa seja despertado pela doçura desta vela, que nenhuma distração, nenhum orgulho, nenhuma outra pessoa se interponha entre nós, que pense em mim agora, que volte para mim com força, com vontade e com paixão. O rabino me advertiu que este ritual não era uma brincadeira, que não devia levá-lo de forma leviana. Disse que quando se invoca com tanta intensidade o retorno de alguém, está movendo forças internas profundas, está alterando o equilíbrio sutil que existe entre duas almas. Que a vela branca era especialmente poderosa, porque representava a pureza da intenção, a limpeza do desejo, a clareza do propósito. Que se eu usasse uma vela branca, estaria chamando não apenas o coração dessa pessoa, mas também a luz que protege ambos, o guia espiritual que acompanha cada um, para que permitisse esse reencontro sem interferências negativas. Voltei para casa nesse mesmo dia e preparei tudo o que precisava. Consegui uma vela branca virgem, um pratinho pequeno,
açúcar e tomei muita água para ter saliva abundante, tal como o rabino tinha me indicado. Me tranquei no meu quarto, apaguei todas as luzes, deixei apenas a luz tênue de uma lâmpada. Senti que estava entrando num espaço sagrado, num momento fora do tempo, em que tudo o que importava era a conexão que estava prestes a criar. Peguei a vela em minhas mãos e com a ponta de uma agulha comecei a gravar o nome dessa pessoa desde o pavio até a base. Cada letra que escrevia era um suspiro contido, uma lembrança viva, uma declaração silenciosa de que essa pessoa me pertencia no plano da alma, embora sua mente tivesse se afastado. Enquanto gravava seu nome, sentia que estava traçando um fio invisível que nos unia de novo, que estava construindo uma ponte entre meu coração e o seu. Não me importei que meus dedos tremessem, que meus olhos se enchessem de lágrimas. O único que importava era completar esse ato com total entrega. Quando terminei de escrever o nome, levei a vela à minha boca. Fechei os olhos e comecei a passar minha língua lentamente sobre a cera, de cima para baixo, cobrindo cada centímetro, cada letra, cada espaço em branco. Senti como minha saliva se misturava com a cera, como minha essência penetrava no objeto, como algo dentro de mim se liberava e se imprimia nessa vela. Não senti nojo nem vergonha, senti poder. Senti que estava fazendo algo antigo, algo real, algo que conectava diretamente com a verdade mais profunda do que eu queria. Minha língua era minha voz sem palavras, meu desejo feito matéria, minha presença convertida em selo indelével. Enquanto lambia a vela, repetia mentalmente as palavras que o rabino tinha me ensinado. Assim como selo esta vela com minha presença, que o coração desta pessoa seja tocado pela minha energia, pela minha falta, pela minha lembrança e volte para mim com desejo, com amor e com entrega. Senti como cada palavra ressoava dentro de mim, como algo mudava no ar, como a vela já não era apenas um objeto, mas um canal direto entre minha alma e a alma da pessoa que eu amava. Quando a vela esteve completamente molhada, coberta da minha saliva, peguei o açúcar e o polvilhei sobre ela com cuidado. Os cristais se aderiram à superfície úmida, formando uma camada brilhante que parecia capturar a luz. Enquanto o fazia, falei em voz alta, sem medo, sem dúvida, que o amor desta pessoa seja despertado pela doçura desta vela, que nenhuma distração, nenhum orgulho, nenhuma outra pessoa se interponha entre nós. Que pense em mim agora, que volte para mim com força, com vontade e com paixão. Assim como esta vela se consome, que se consuma também a resistência em seu coração, que nosso reencontro seja guiado pela luz mais alta. Coloquei a vela no pratinho, acendi um fósforo e aproximei a chama do pavio. No instante em que o fogo acendeu, senti uma mudança imediata no meu corpo. Foi como se algo tivesse se liberado, como se uma porta que tinha estado fechada durante meses se abrisse de repente. A chama começou a crescer, firme e clara, iluminando meu rosto, projetando sombras nas paredes. Sentei-me diante da vela e fechei os olhos, visualizando essa pessoa tal como o rabino tinha me ensinado. A vi em minha mente deitada em sua cama, incapaz de dormir, pensando em mim com uma intensidade que a fazia tremer. A vi se levantando no meio da noite, pegando seu telefone, procurando meu nome, querendo me escrever, mas sem saber o que dizer. A vi caminhando pela rua, distraída, ausente, porque sua mente estava completamente ocupada pela minha lembrança. A vi chorando, arrependida, desesperada por voltar para mim, por me pedir perdão, por recuperar o que tinha deixado ir. Visualizei cada detalhe com clareza absoluta, como se já tivesse acontecido, como se fosse um fato consumado. Coloquei minhas mãos ao redor da vela sem tocá-la, sentindo o calor que emanava da chama. E então pronunciei as últimas palavras que o rabino tinha me dado. Fogo que chama, fogo que traz. Esta pessoa sem mim não encontra paz. Que venha mansa, cheia de amor, pensando em mim com fogo e ardor. Repeti essas palavras uma e outra vez, como um canto antigo, como uma oração profunda,
como uma ordem que não admitia resistência. Senti como minha voz se tornava mais firme com cada repetição, como minha fé crescia, como algo dentro de mim sabia com certeza absoluta que o que estava pedindo já estava a caminho. Deixei que a vela se consumisse completamente. Não a apaguei, não a interrompi, não permiti que ninguém entrasse no quarto. A chama ardeu durante horas, derretendo a cera pouco a pouco, liberando o açúcar, evaporando minha saliva convertida em fumaça que subia para o céu. Observei como a cera derretia, formando formas estranhas, como o fogo dançava com movimentos hipnóticos, como todo o ritual se completava diante dos meus olhos. Quando a vela se apagou sozinha, quando já não sobrou mais que uma pequena poça de cera endurecida no pratinho, soube que tinha feito tudo o que estava em minhas mãos. Recolhi os restos de cera com cuidado e os guardei num pequeno frasco de vidro. Os deixei num canto do meu quarto durante 7 dias, tal como o rabino tinha me indicado. Durante esses dias, algo começou a mudar. Não foi instantâneo, não foi mágico no sentido de que as coisas aparecessem do nada, mas senti uma mudança na energia, uma abertura no ar, como se algo que tinha estado bloqueado agora pudesse fluir. Senti que minha angústia diminuía, que meu coração se tranquilizava, que minha mente deixava de dar voltas sem parar. E então, antes que se cumprissem os 7 dias, recebi uma mensagem. Era dessa pessoa. Uma mensagem curta, hesitante, mas carregada de algo que não tinha estado ali antes. Dizia que tinha estado pensando em mim, que não conseguia tirar da cabeça certas lembranças, que sentia que algo tinha ficado inconcluso entre nós. Eu li essa mensagem com o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. Não respondi de imediato. Esperei. Deixei que a energia continuasse se movendo. Deixei que essa pessoa sentisse ainda mais a necessidade de se aproximar. As mensagens continuaram. Cada dia, essa pessoa se mostrava mais vulnerável, mais aberta, mais arrependida. Me confessou que não tinha conseguido dormir bem, que acordava nas noites pensando em mim, que tinha tentado se distrair com outras coisas, mas que nada funcionava. Disse que sentia um vazio que só eu podia preencher, que se dava conta agora de tudo o que tinha perdido ao se afastar. Me pediu perdão com palavras que nunca antes tinha dito, com uma honestidade que me comoveu profundamente. Voltamos a nos ver, e quando nos encontramos, vi em seus olhos algo que não tinha visto antes, uma entrega total, uma rendição completa, um desespero por estar perto de mim que era quase palpável. Me abraçou como se tivesse medo de que eu desaparecesse, me falou com uma ternura que me derreteu por dentro, me jurou que nunca mais voltaria a se afastar. E eu soube, com absoluta certeza, que o ritual tinha funcionado, não porque tivesse controlado a vontade dessa pessoa, mas porque tinha aberto um canal para que o que já existia entre nós pudesse voltar a fluir sem obstáculos. Passaram os 7 dias e levei os restos de cera a um lugar bonito, um parque com árvores antigas e um pequeno riacho. Os soltei na água e os vi se afastarem, levando com eles toda a dor, toda a angústia, toda a separação. Senti que fechava um ciclo e abria outro novo, um ciclo em que o amor podia existir sem medo, sem resistência, sem muros. Desde então, compartilhei este conhecimento com muitas pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Vi como funciona uma e outra vez, como pessoas que estavam perdidas no desespero recuperam quem amam, como corações que pareciam fechados para sempre se abrem de novo. E sempre digo a elas o mesmo que o rabino me disse: este ritual não é magia vazia, não é superstição sem sentido. É um ato consciente de intenção, de presença, de conexão profunda com o que realmente queremos. Se você sente que a pessoa que ama se afastou, se nota que já não te procura, que ficou fria, distante, indiferente, este ritual é para você. Se você sente falta de alguém com tanta intensidade que sente que te consome por dentro,
Se quer que essa pessoa volte para você arrependida, desesperada, incapaz de resistir à sua lembrança, então escute com atenção o que vou te ensinar agora. Você vai precisar de uma vela branca virgem. A vela branca é a mais poderosa para este ritual, porque representa a pureza da sua intenção e também invoca a proteção espiritual que acompanha ambos. Se não conseguir uma vela branca, pode usar uma vela vermelha, rosa ou amarela. A única coisa que não deve usar é uma vela preta, porque o preto absorve em vez de irradiar. E o que você precisa é que sua energia se projete para essa pessoa com toda a sua força. Precisa também de um pouco de açúcar branco, um pratinho de vidro, de cerâmica ou de barro. E, acima de tudo, precisa da sua própria saliva. Antes de começar, beba muita água para que sua boca produza saliva abundante. A saliva é o elemento mais importante deste ritual, porque leva seu DNA, sua essência, sua marca única no mundo. Também precisa do nome completo dessa pessoa. Se não tiver o nome completo, use o nome com o qual a conhece, seu apelido, ou mesmo uma descrição que a identifique claramente em sua mente. A pessoa do carro branco, o homem do escritório, aquela mulher que conheci no café. O que importa não é a exatidão do nome, mas a clareza da sua intenção, a força da sua visualização, a certeza de que está dirigindo sua energia para essa pessoa específica e não para ninguém mais. Prepare um espaço tranquilo na sua casa, um lugar onde ninguém te interrompa, onde possa estar sozinha com sua intenção. Apague as luzes, acenda uma lâmpada suave se precisar, mas certifique-se de que o ambiente seja íntimo, recolhido, sagrado. Este não é um momento para distrações, nem para pressa. É um ato solene, um compromisso profundo consigo mesma e com o que deseja. Pegue a vela em suas mãos e com a ponta de uma agulha, um alfinete, uma faca pequena ou mesmo uma caneta, comece a gravar o nome dessa pessoa na cera. Escreva desde o pavio, que está na parte superior, até a base da vela. Cada letra deve ser traçada com intenção, com consciência, com a certeza de que está chamando essa pessoa de volta para você. Enquanto escreve, visualize que essa pessoa caminha até você, que cada letra que grava é um passo que dá na sua direção, que cada traço é um pensamento inevitável que tem sobre você. Se tiver a data de nascimento dessa pessoa, pode escrever lá também abaixo do nome. Se não tiver, não importa. O essencial é o nome e a intenção que coloca por trás de cada movimento da sua mão. Não se apresse. Tome seu tempo. Este é um momento de conexão profunda, não uma tarefa mecânica. Respire fundo. Sinta o peso da vela em suas mãos. Sinta que está iniciando algo poderoso, algo que vai mudar o curso dos acontecimentos. Quando tiver terminado de escrever o nome, chega o momento mais importante do ritual. Você vai levar a vela à sua boca e vai passar sua língua por toda a superfície da cera, desde o pavio até a base, cobrindo cada centímetro, cada letra, cada espaço. Não tenha vergonha, não sinta nojo. Este é um ato sagrado, um ato de poder, um ato de entrega total. Sua saliva é sua essência, seu DNA, sua força vital. Ao selar a vela com sua saliva, está imprimindo sua presença nela de maneira absoluta, está criando um vínculo direto entre seu ser e o nome que gravou. Lamba a vela lentamente, com intenção profunda. Sinta como sua língua toca a cera, como sua saliva se mistura com o material, como algo dentro de você se libera e se transfere ao objeto. Enquanto o faz, repita mentalmente ou em voz baixa: assim como selo esta vela com minha presença, que o coração desta pessoa seja tocado pela minha energia, pela minha falta, pela minha lembrança, e volte para mim com desejo, com amor e com entrega total. Deixe que a vela fique completamente molhada, completamente impregnada da sua saliva. Não economize, não se detenha até que cada parte da vela esteja selada por você. A língua não é apenas um órgão físico.
É um símbolo de conexão íntima, de palavra que se faz carne, de desejo que se torna ato. Ao passar sua língua pela vela com o nome dessa pessoa, está estabelecendo um vínculo invisível, mas real. Um canal direto entre sua alma e a dela, entre seu anseio e seu coração. Está dizendo com seu corpo o que sua mente tem gritado em silêncio, que essa pessoa te pertence, que não pode escapar de você, que sua presença é inevitável em sua vida. Quando a vela estiver completamente selada com sua saliva, pegue o açúcar e o polvilhe sobre a superfície molhada. O açúcar vai aderir à cera úmida, formando uma camada brilhante e pegajosa. Enquanto o faz, fale em voz alta, com fé, com firmeza, sem duvidar. Que o amor desta pessoa seja despertado pela doçura desta vela, que nenhuma distração, nenhum orgulho, nenhuma outra pessoa se interponha entre nós. Que pense em mim agora, que volte para mim com força, com vontade e com paixão. Assim como esta vela se consome, que se consuma também a resistência em seu coração, que nosso reencontro seja guiado pela luz mais alta. O açúcar não é apenas um ingrediente doce, é um símbolo de suavidade interior, de abertura emocional, de capacidade de se deixar tocar. Quando polvilha açúcar sobre a vela selada com sua saliva, está adicionando uma camada de ternura ao vínculo que criou, está convidando essa pessoa a baixar suas defesas, a lembrar da doçura que compartilharam, a sentir de novo a atração que alguma vez sentiu por você. O açúcar aderido à saliva forma um escudo protetor que impede que qualquer influência externa interfira com o que está construindo. Agora, coloque a vela no pratinho e a acenda. Pode usar um fósforo ou um isqueiro, o que tiver à mão. No momento em que a chama acender, os caminhos começarão a se abrir. A energia se colocará em movimento. O fogo não é destruição, é transformação. Enquanto a chama consome a cera, está também consumindo a distância entre vocês, derretendo as barreiras invisíveis que os separam, queimando a resistência dessa pessoa para deixá-la vulnerável, aberta, receptiva. Sente-se diante da vela acesa. Observe a chama dançar. Observe como a cera começa a derreter. Observe como o açúcar se funde e sua saliva se evapora, convertendo-se em fumaça que sobe para o céu. Enquanto o faz, visualize com toda a clareza que puder essa pessoa vindo até você. Não a imagine tranquila, nem indiferente. Imagine-a desesperada, arrependida, incapaz de dormir, incapaz de parar de pensar em você. Visualize-a pegando seu telefone para te escrever, chorando porque sente sua falta, implorando que volte à sua vida. Imagine cada detalhe como se já tivesse acontecido, como se fosse um fato consumado. Coloque suas mãos ao redor da vela sem tocá-la, sentindo o calor que emana da chama. E pronuncie estas palavras com voz firme, com fé absoluta. Fogo que chama, fogo que traz. Esta pessoa sem mim não encontra paz. Que venha mansa, cheia de amor, pensando em mim com fogo e ardor. Repita estas palavras tantas vezes quanto sentir necessário. Deixe que se convertam num canto, numa oração, numa ordem que não admite resistência. Sinta como sua voz ressoa no espaço, como sua intenção se torna mais forte com cada repetição, como algo dentro de você sabe com certeza que o que está pedindo já está a caminho. Se quiser se aprofundar ainda mais nestes conhecimentos antigos, nestas práticas que transformam vidas, inscreva-se neste canal. Aqui compartilho a sabedoria que recebi, os ensinamentos que mudaram minha vida e a vida de milhares de pessoas. Deixe que a vela se consuma completamente. Não a apague, não a interrompa, não permita que ninguém entre no espaço enquanto está acesa. Certifique-se de que esteja num lugar seguro, longe de cortinas, papéis ou qualquer coisa que possa pegar fogo. Proteja seu ritual de interrupções, de correntes de ar, de olhares alheios. Este é seu espaço sagrado, seu momento de poder, sua conexão direta com o que deseja. Ninguém deve interferir.
Quando a vela tiver se consumido por completo, recolha todos os restos de cera que ficaram no pratinho e os guarde num frasco pequeno de vidro. Coloque esse frasco num lugar especial da sua casa, num canto tranquilo, num altar se tiver, ou simplesmente numa gaveta onde ninguém o toque. Deixe-o aí durante 7 dias. Durante esses 7 dias, confie que o processo está em andamento, que a energia está trabalhando, que as coisas estão mudando embora você não as veja ainda. Depois dos 7 dias, leve os restos de cera a um lugar bonito, limpo, cheio de vida. Pode ser um parque, um rio, um jardim, qualquer espaço natural onde a energia flua livremente. Se não tiver acesso a um lugar assim, pode descartar. Luz em água corrente, na pia da sua cozinha bem limpa, mas sempre com respeito, sempre com gratidão pelo que fez. Os restos da vela cumpriram sua função. Agora deve liberá-los para que o ciclo se complete. Este ritual tem um poder imenso. Vi resultados antes do 7º dia na maioria dos casos. Desde o momento em que acende a vela, a pessoa entra num estado de inquietação, de anseio, de necessidade de contatá-la. Mas para que funcione com toda a sua força, deve colocar saliva suficiente, deve polvilhar açúcar suficiente, deve visualizar com total clareza, deve falar com fé absoluta. Não faça este ritual pela metade. Entregue-lhe tudo. Coloque toda a sua intenção, toda a sua emoção, toda a sua certeza. Venha aos comentários e me conte se funcionou para você. Deixe o nome da sua pessoa amada aqui embaixo, para que eu também sustente sua intenção com minhas orações. E se sentir que precisa de um apoio mais profundo, se quer que trabalhe com você pessoalmente, estou aqui para ajudá-la no que precisar.